Beleza? Aula 1, Introdução à Função. Nessa aula aqui eu vou tentar passar para vocês as noções básicas de uma função, a base mesmo, explicar como uma função acontece e tentar diferenciar uma função de uma relação, explicar as duas, e só para depois, nas próximas aulas, eu fazer os tipos de função, que é função afim, quadrática, trigonométrica, enfim, os outros tipos. Nessa aula aqui vai ser só realmente as noções de função, beleza? E eu achei melhor, para explicar funções, começar explicando relações. E vocês vão entender por quê. E para explicar relações, a gente vai ter que voltar um pouquinho no assunto de conjuntos, né? Quando você tinha lá dois conjuntos, né, representados assim, cada um com seus respectivos elementos. E nesses dois conjuntos, o que a gente pode fazer? A gente pode interrelacionar os seus elementos, né? Então o nome já é bem autoexplicativo. Ou seja, se eu tenho esse conjunto aqui com esses elementos, eu posso relacionar com os elementos do outro conjunto. Então eu tenho o A aqui podendo se relacionar com esse F, eu tenho esse B podendo se relacionar com esse G, o B mesmo podendo relacionar com H, o C relacionando com I, e assim por diante, beleza? Então, a gente vai fazendo essas ligações, essas relações, e é bom vocês saberem já, é interessante vocês notarem isso, que, né, você pode fazer o A com todos, você pode relacionar ele com todos, né? Isso aqui é uma relação, você pode fazer isso. E o número máximo de relações que você vai conseguir aqui, já é bom vocês saberem disso, é o número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. Beleza? Nesse caso aqui, no nosso exemplo, a gente tem 5 elementos no conjunto A, que eu esqueci de colocar, que é o conjunto A, me perdoe, conjunto B. Nós temos 5 elementos no conjunto A e 5 no conjunto B, né? Ou seja, 5 de um vezes 5 do outro, nós temos um total de possíveis 25 relações desses caras. E a partir do momento que você faz o A se relacionando com F, você cria uma dupla, você cria um par, que é o chamado par ordenado. Ou seja, essa dupla que você criou aqui entre o A e o F, você representa ela assim, né? O A, F. Beleza? Esse B com G é o par B, G. O C com I é o par ordenado C, I. E assim por diante. E a gente percebe que é sempre o primeiro conjunto de onde saem as setinhas que estão escolhendo os elementos do outro conjunto. A gente vai falar em função que esses caras aqui vão ser os nossos x e esses caras aqui o nosso y. Mais pra frente vocês vão entender direito o que eu estou falando. Então, sabe quando o seu professor lá de matemática falou que o x escolhe o y? É justamente isso. O x está escolhendo o seu par, né? O conjunto A, os elementos do conjunto A estão escolhendo os seus pares, né? Os elementos do conjunto B. Ou seja, esses caras aqui, né? Esse A é o x e o F é o y. Ou seja, o A escolhe o F, assim como o B escolhe o G. E assim sucessivamente, beleza? A gente vai entender isso melhor quando eu falar de função. Por que eu quis explicar relações para começar a introduzir a função? Porque a gente vai ver que a função nada mais é do que uma relação com algumas regrinhas. Por isso já coloca isso na sua cabeça. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Porque para ser função vai ter algumas regrinhas, que a gente vai ver no próximo quadro. Beleza, quadro novo para explicar agora as regrinhas para uma relação ser função. Tinha um gráfico aqui no outro quadro, eu esqueci de falar dele, mas depois eu vou falar dele direitinho, que é para entender justamente a ideia do x escolher o y. Beleza? Então vamos lá. Para uma relação ser função, tem algumas regrinhas. A primeira dela, que a gente vai ver direitinho melhor depois, é essa aqui. O conjunto A, com seus elementos se relacionando com B, não pode, para ser função, ninguém do primeiro conjunto ficar sozinho. Não pode.
E aqui a gente vê que esse carinha aqui sobrou, né? Todo mundo lá, pá, com sua dupla. E ele, alone. Alone, aqui ó. Então isso não pode acontecer. Você vê que não tem problema do outro conjunto ter gente sozinha. Esses caras aqui, ó, não tem nenhum problema eles estarem sozinhos. Agora o cara de cá, o que está escolhendo, ele é chato, não escolheu ninguém. Não pode acontecer isso, beleza? O segundo caso é esse aqui. Quando você tem um cara, né? Ele é o contrário do primeiro. Esse aqui não quis ninguém. Esse aqui já quis duas pessoas diferentes. Ele é mais esperto, né? Já quer, né? Complicado. Isso não pode também. Esse cara aqui ter dois pares. Não pode. Você vê que eu não estou falando de dois caras terem o mesmo par. Porque aqui a gente vê ó, que esse cara e esse cara, eles têm um par em comum. Isso não tem problema. Mas esse cara aqui, ele não pode ter dois pares. Ele não pode escolher dois. Beleza? Então, duas setinhas em um, chegando em um, não tem problema. Agora, duas setinhas saindo de um, aí sim, não é função, beleza? E aqui eu coloquei um exemplo de uma função. Isso sim aqui é uma relação que é função. Isso aqui, né, eu coloquei a abreviação. Antes a gente chamava o conjunto de K de A e o de lá de B. Na função a gente vai chamar o conjunto que escolhe de domínio, o conjunto dos X e o conjunto dos Y de contradomínio, beleza? Então aqui sim é uma função, ó. A gente vê que tem dois caras tendo um só par ordenado, um só par, isso pode, não tem problema nenhum. E a gente vê que não sobrou ninguém desse lado, sobrou desse lado, mas não tem problema, então isso sim é uma função, beleza? Então aqui a gente é basicamente saber o nome dos conjuntos, o conjunto dos X, dos que estão escolhendo, é o domínio, e os dos que estão sendo escolhidos, dos Y contra domínio, beleza? E para esses caras aqui que estão sendo escolhidos, tem um nome mais especial ainda. O nome deles, né, desses carinhas aqui, ó, que estão sendo escolhidos, eles vão ter um nome, que é imagem. Eles são a imagem do domínio. Esses caras que ficam do lado de fora não tem um nome não, eles só são pertencentes ao contradomínio, beleza? Então a gente lembrar sempre disso, que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, porque pode ocorrer relação em que isso acontece, e aí não é função, beleza? Lembrar, e a gente pode usar até mesmo os conjuntos, né? A gente se lembrar aqui, ó, a gente achar esse conjunto aqui maior é o de relação, e esse menor é o de função, beleza? Função está dentro de relações, mas eu posso ter uma relação aqui, por exemplo, que não está dentro de funções. Agora eu vou refazer aquele gráfico que estava ali, que eu esqueci de explicar, para explicar direito esse negócio do X, escolher o Y e fechar a primeira aula, beleza? Beleza, um quadro novo aqui para explicar o gráfico que eu tinha apagado ali, eu fiz até outro gráfico, para explicar justamente aquele lance que eu falei, de o X escolher o Y. Esse gráfico que eu peguei é um gráfico que ele mostra a quantidade de pessoas transportadas por meio de transporte aéreo no Brasil e ao decorrer do tempo. Aqui está em milhões, o meu gráfico não está muito em escala, né, mas ok, é só a fim, né, de explicar mesmo para vocês. E aí, o que a gente vê? Você lê esse gráfico, a leitura correta desse gráfico se dá pelo seguinte: você não olha, por exemplo, quando o Brasil transportou 32 milhões de pessoas, qual foi o ano? Não, você não lê assim. Você lê, em 2002, quantas pessoas foram transportadas? 32 milhões. Em 2004, 32 milhões também. Em 2005, 40 milhões. Em 2006, 42 milhões. Por quê? Porque o tempo está passando, cara. O tempo está passando. O tempo não depende do Y. Independente se vai viajar 40 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, o tempo vai continuar passando. Quem depende do tempo vai ser os passageiros. Ao decorrer do tempo, ao depender do ano que você pegar, você vai ter um número de pessoas transportadas. Então, e por isso que isso é o eixo X, aqui, né? E aqui é o eixo Y. Ou seja, o X escolhe o seu determinado Y, beleza? E ainda nesse lance de gráfico, como eu falei antes, a função ela não pode ter, uma relação para ser função, ela não pode ter duas imagens, como a gente viu, né? Ela não pode ter duas imagens. Uma imagem ela pode ser de 2x, né? Do conjunto domínio.
porém o contrário não é verdade. E por quê? A gente pode ver isso até mesmo no gráfico. Aqui do lado, né? Eu fiz aqui o eixo Y e o eixo X. Por quê? Se você pega, por exemplo, uma função, um gráfico assim, você bate o olho e já fala, não, isso aqui não é função. E por que que não é função? Porque, cara, a dica que eu dou é o qual? Você passar retas verticais pelo gráfico. Então aqui, ó, já vou bem debochado, aqui, ó. Se eu passo essa reta aqui no gráfico, ela toca em 2 pontos, certo? Ou seja, para o mesmo x, eu tenho, né, aqui, ó, ele toca aqui e toca aqui. Ou seja, para o mesmo x, sei lá, o mesmo x1, eu tenho um y1 e um y2. Ou seja, eu tenho, né, voltando lá para os conjuntos, eu vou ter um mesmo cara aqui, x1, escolhendo dois y's. E isso pode? Não pode. Ou seja, para você bater o olho no gráfico, olhou, corta o gráfico na vertical. Alguma das retas que você fez cortou em 2 pontos, não é uma função. Mas o contrário é verdade, né? Eu falei que o contrário é verdade. E por que que é verdade? Você vê pelo gráfico da função quadrática, por exemplo, que é uma parábola, você vê, né? Você vê, por exemplo, que se eu pego um gráfico assim, você vê que aqui, ó, para um mesmo y, eu tenho 2x. Eu tenho um x1 e um x2, ambos para o mesmo y, y1, por exemplo. Então isso é verdade, isso pode, porque o que está acontecendo aqui, naquele nosso diagrama, né? Eu estou aqui, conjunto domínio, conjunto contra domínio. O que eu estou tendo ali? Eu estou tendo um x1 e um x2, ambos escolhendo a mesma imagem. E isso pode ocorrer, isso é verdade. Já o contrário não é válido, beleza? Sim. E para fechar, só para ter essa ideia mesmo do x escolher o y, que é o que eu quero focar nessa aula, temos o exemplo do táxi, né? Quando você vai andar de táxi, o que tem lá? Você tem uma bandeira, a bandeirada do táxi, bandeira, sei lá, vamos supor que são 5 reais. Você vai pagar 5 reais pela bandeirada, fixo, 5 reais, você andando, se você entrar no táxi você já está pagando 5 reais. E mais R$1, né, promoção, R$1 por quilômetro que você anda. Então você pode fazer o quê? Você pode criar uma tabelinha, né, de x quilômetros por y, ficou todo, mas tudo bem. Valor pago. Ou seja, se você você entrar no táxi e não fazer nada, né? Só entrar no táxi, vai pagar 5 reais. Não tem jeito. É fixo. Se você entrar e pagar e andar 1 km, o que você vai pagar? Você vai pagar os 5 mais R$1 por quilômetro. Então 1 vezes 1, 1. Mais os 5 fixo, 6. Você vai pagar 6 reais. E se você andar 2 km? 2 km você vai pagar os 5 fixo. Toda vez você vai pagar ele. Mais 2 vezes 1. 2. Mais os 5. 7. Ou seja, e aqui você está fazendo você já percebe um padrão, né? Então, você andando x quilômetros, qual é a conta que você está fazendo toda hora? Você vai estar fazendo que y, o valor pago, é igual a 5 fixo mais x quilômetros vezes o valor do quilômetro, que é R$1. Entendido, meus amigos? Então, você vai pagar sempre o 5 fixo mais. E aí, por isso que eu falo que o x depende, escolhe o y. Porque aqui, o seu y está dependendo de quanto você vai andar.
Não é o contrário que é válido. Então, dependendo do quanto você anda, é o tanto que você vai pagar. Beleza? Essa aula foi para explicar mais ou menos a ideia de domínio contra domínio, imagem, as relações, a diferença de uma função para uma relação. Então, fica entendido. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Beleza? Próxima aula já tem uma ideia melhor de domínio e já vou tentar fazer alguns exercícios, beleza? Falou!